reunidos aqui com mais um episódio do Buzz, o podcast que fala sobre o universo da comunicação, do marketing e reúne, claro, grandes entrevistados, né? Aqui na Rotas Comunicação hoje a gente tem a honra, estou aqui com a minha colega Maikele, e tenho a honra de receber, e eu vou ver se eu pronuncio certinho o sobrenome, Sheila Mikaelsen. Acertou. Uma profissional que a gente considera, até pela nossa experiência nesse mercado imobiliário ligado à comunicação, ela é uma das profissionais da nossa região mais experientes e ela ainda tem a mágica, e a gente vai entender como, de conectar o que todo mundo diz que é um pouco desconexo, que é o comercial, com o departamento de marketing. E, além disso, atender um mercado extremamente delicado e nichado, que é o luxo. Mas eu vou passar aqui a palavra para a Sheila. Sheila, muito obrigada. A gente queria que você contasse um pouquinho da tua história. Então, muito obrigada. Eu agradeço, né, o convite, Larissa, Maquele, Rotas, né? Temos uma parceria aí de muitos anos já, né? Agora atuando junto novamente. Fiquei muito feliz com o convite, muito honrada. Bom, eu sou Sheila Mikaelsen, né? Então, atuo no mercado imobiliário há quase 20 anos. Sou formada em arquitetura e urbanismo, que me abriu muitas portas lá atrás, quando estava lá no interior do Rio Grande do Sul, recebi um convite para... Você veio do interior do Rio Grande do Sul. Nova Petrópolis, lá na Serra Gaúcha. E agora aqui é a nossa Barbie, né? Eu também sou da Serra Gaúcha. Veio lá do frio. Lá do frio, lá de Nova, minha família mora lá ainda, né? E aí eu recebi um convite para atuar numa empresa em São Paulo, na área de novos negócios e incorporação. Não sabia o que era, mas resolvi, né, abraçar. Naquela época não tinha filha, hoje tenho uma filha de 8 anos, né, minha companheira, e me joguei no mercado, comecei a conhecer um pouco mais do que se tratava. Já era na área de mercado incorporadora, foi bem na época. Foi teu primeiro desafio? Atuei como arquiteto há pouquíssimo tempo, e aí fui para São Paulo, na área de incorporação, né? Foi no período ali dos grandes IPOs das incorporadoras em São Paulo, e eu fiquei responsável pela expansão da empresa na região sul. Então, passei vários anos da minha vida viajando, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, abrindo mercado, comprando terreno, lançando empreendimentos. Ou seja, dicas de turismo pessoal. Eu dizia que eu era cacheiro viajante, assim, de luxo, né? Enfim, trabalhava na Vila Nova Conceição, em São Paulo. E era alto padrão também o setor. Já era, né? Também, entre os produtos que a empresa tinha o alto padrão, né? E depois voltei para o Rio Grande do Sul, atuei por 1 ano e pouco numa incorporadora grande em Porto Alegre. Aí trabalhei um pouco, nessa empresa, trabalhei um pouco na faixa mais econômica, que era o foco dessa empresa. E aí recebi um convite para vir para Santa Catarina. Isso foi em 2009, quando vim para cá, através do convite de uma incorporadora de Curitiba, para atuar como responsável pela empresa aqui em Santa Catarina, né? Nesse meio tempo, assim, busquei uma especialização, né, na área de negócios, né, da construção civil, realmente para ter uma base teórica, realmente, do que eu estava fazendo na prática, né? O universo já te impulsionou, né? Já estava me levando para esse caminho. E aí, quando eu vim para cá, aí eu era responsável pela regional, então eu tive que entender de todas as outras áreas, né? Até então eu atuava só no início do processo imobiliário, que era a compra de terreno, desenvolvimento de produto, lançamento, mas não me envolvia muito com comercial, nem com comunicação, nem com relacionamento com clientes, né? E aí, quando eu me deparei num cenário ali que eu tinha que cuidar de todas as frentes, eu disse, vamos entender um pouco mais, né? Aí eu comecei a atuar realmente com muita força assim, na parte comercial, né? Comecei a desenvolver equipes, que é algo que eu amo hoje, né? Desenvolver equipes, acho que sem o time a gente não faz nada. Meu foco é muito nessa linha. E aí fui sempre encaminhando muito mais para essa área de relacionamento mesmo, de comunicação, de posicionamento de marca. Me envolvi muito com a parte de posicionamento da marca dentro da região. Então, a empresa que eu trabalhei, quando eu vim para Santa Catarina, ela tinha uma séria crise de imagem, né? Aqui
tinha vários problemas de empreendimentos, vários problemas para resolver, e aí eu fui construindo, assim, trabalhando esse reposicionamento da marca, junto com o time, junto com os veículos de comunicação, resolvendo os problemas, até que a gente conseguiu ter um cenário melhor, né, e que reflete diretamente em vendas, né? Então, tudo isso que a gente atua na comunicação, no marketing, posicionamento de marca, o objetivo final é gerar credibilidade, gerar novos negócios, né? Ampliar os tentáculos da empresa, assim, no sentido de buscar mais clientes e deixá-los mais felizes também, né? Sim, e que eles tenham um orgulho realmente do que eles estão comprando, né? Então, acho que o nosso trabalho, principalmente, é criar fãs, né? Eu sempre falo isso para o meu time, assim, olha, a gente tem que trabalhar para que nossos clientes não sejam nossos clientes, eles sejam os fãs da marca. E aí isso reúne aí uma série de frentes, né? E como se fosse simples, né? E hoje você está à frente do marketing e do departamento comercial, é isso? Comercial e o relacionamento com clientes, né? E a arquitetura também? Gosto de participar, né, do desenvolvimento de produto, porque acho que estando na linha de frente a gente consegue retroalimentar todo esse processo, né? Então hoje eu atuo como gestora, né, de toda a jornada do cliente. Da Lotis Empreendimentos, uma das construtoras de maior renome do sul do Brasil, e que tem revolucionado aqui o mercado de Itajaí, então... Estamos completando 20 anos agora em 2025, então temos um ano aí de muitas novidades. Eu digo só, porque pelo que já foi feito, né, realmente sem antes trabalhar tanto um posicionamento, já era muito conhecida pela solidez, e agora você entra com a tua entrada, entra uma nova fase, né? A visão do Fábio, que é o proprietário, que realmente está sempre à frente e é apaixonado pelo que faz. Ele é um empreendedor nato, assim, ele tem um brilho no olho, assim, que faz... É um grande prazer trabalhar com ele, assim, porque ele realmente é um engajado. Ele é engajado, ele é uma pessoa diferente, assim. E não só com a empresa, né, Sheila? Assim como você... dá para perceber que existe uma conexão profissional, porque vocês são engajados não só com a empresa, mas com a comunidade como um todo. E eu sei que você gosta muito de entender em relação à espiritualidade, claro, respeitando todas as religiões, mas você tem uma vertente um pouco além do físico. Explica um pouquinho pra gente. Eu acredito que a gente faz parte de um todo, né? Então, tudo que a gente faz de bem pro próximo volta pra gente. Isso não só como pessoa, né? Aí eu vou trazer isso pro lado da empresa, né? Onde eu atuo hoje, para a pessoa do Fábio, né? Que você citou. Ele tem uma grande preocupação em retribuir tudo que a cidade de Itajaí proporcionou para ele, para a família dele, para a Lotisa, né? Então, é um cuidado que vai além dos números, né? É com as pessoas, é com o meio que a gente está inserido. Eu acho que isso é uma boa prática que a gente deve levar para a nossa vida, né? Essa questão da comunicação hoje, com esse novo comportamento do consumidor, ela se torna o principal ativo em termos de negócios, vendas, relacionamento com o cliente. E você, de certa forma, inovou ao unir o que, na minha opinião, até como especialistas em comunicação, é a chave para o sucesso. Quanto mais conectados os departamentos e o comercial também entendendo mais desse universo da comunicação, ele vai entender motivos, porque às vezes eles falam assim porque não entendem tecnicamente, né? Então, como foi do nada, você gosta, como surgiu essa ideia de fazer essa reunião? Aconteceu, acho que naturalmente, né? Não na empresa que eu estou agora, mas na empresa que eu atuei antes, né? Que é uma grande incorporadora no mercado de luxo de Balneário Camboriú. E quando eu fui convidada a assumir ali uma posição, eu identifiquei uma oportunidade, né? Então, a empresa ela estava passando por uma forte transição, as áreas elas estavam soltas e necessitando ali de uma conexão, de um apoio, e eu sempre enxerguei essa conexão entre as áreas como muito benéfica para o negócio como um todo. E eu vou além, né? Envolvendo inclusive a área de obra, engenharia, né? Agregando, né? Essas outras áreas ali. A gente tem o mesmo foco, o mesmo objetivo é ter
a satisfação do cliente lá na ponta final, né? Então, no momento que eu conseguir conectar o comercial, fazê-lo entender, né, até as dificuldades do marketing, né, da comunicação, porque eles acham que, né, você consegue, aperta um botão ali, sai um material, sai um vídeo, sai um boneco, uma girafa, alguma sai uma coisa campanha maravilhosa, é assim, né? E não é, a gente sabe que hoje a gente tem uma grande dificuldade em ter bons profissionais, né, em todas as áreas, né, mas... E as ideias? Quando toda empresa, tipo, é facinho, não, vamos fazer assim. Todo mundo é marqueteiro. É todo mundo. Né? Acho que todo mundo tem um pezinho no marketing, No marketing, né? exato. Então, conectar, né, todos esses conhecimentos, e eu sempre falo para minha equipe, não tem ideia ruim, não tem pergunta errada, tem ideia não feita, ideia não compartilhada e pergunta não feita. Pergunta né? não feita, boa. Porque eu acho que todo mundo tem realmente que contribuir. Então, como hoje estou na gestão e já tinha esse posicionamento antes, de todas essas áreas que envolvem o cliente, eu acho que a gente pode receber de todas essas frentes e aí sim gerar um excelente resultado. Então, eu estou sempre conversando com todos eles, assim como eu vou na obra, falo com o engenheiro, vejo o que está acontecendo dentro da obra e quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar como comunicação, o que a gente pode explorar para ter o nosso melhor resultado, né? Mas chega. Um pouquinho as coisas que você tem para fazer, né? Tipo, até arquitetura, cuida de tudo e é evento, só para as pessoas entenderem quantos empreendimentos a Lotiza já mais ou menos construiu na região. E construídos, em construção e lançamentos, mais ou menos. Eu vou falar do que a gente está fazendo hoje, né? Que a Lotiza tem 20 anos aí de atuação, tem... Né, atualmente, né? A gente já tem 1.700 apartamentos entregues. Aí, ó, pouquinha coisa. Mas atualmente, hoje nós estamos com 7 obras em andamento, né? Então é um volume bem significativo, né, de obras em andamento. Temos aí previsão de lançar um grande empreendimento no final desse ano, aqui no bairro São João, aqui em Itajaí. É um projeto incrível, mas ele vai que precisa, uma necessidade do município. Mas ele tem um outro viés, né? Um produto mais um produto mais econômico, né? Então talvez a gente venha até com uma outra marca. O que o mercado fala médio padrão, que é... Exato, mas é onde a gente tem a maior demanda hoje, necessidade realmente de entregar um imóvel de muita qualidade, mas por um valor mais acessível, né? Então nós temos uma área de 11 mil metros quadrados aqui no bairro São João, estamos desenvolvendo um projeto incrível ali. E vai inovar também, porque vocês estão entregando um produto Lotiza, né, que é um produto de assinatura, para um público, dando acesso a eles, até porque vocês dão muita facilidade na questão de pagamento, para que as pessoas comprem muitas que comprem seu primeiro imóvel, né? Exatamente. E aí, de novo, né, voltando, né, para o compromisso, né, do Fábio, da Lotiza com a comunidade, é dar acesso. Né? Então, uma localização incrível a 15 minutos do centro, né? Então, hoje a gente tem alguns produtos muito bons na cidade, mas eles estão afastados, né? Então, a gente tem hoje um terreno central, perto de tudo, e vai sair com uma condição realmente para caber no bolso aí do pessoal e às que vezes precisa, que vem para cá. Muitas vezes mais barato que o aluguel. Mais barato que o aluguel. Isso. Eu dizer que aqui em Itajaí realmente é uma cidade que tem essa carência de imóveis, talvez mais nessa área mais econômica, né? O crescimento de Itajaí... E o aluguel que você estava falando, né? Tá nas alturas, né? Altíssimo, né? A valorização puxa o aluguel. Escassez, né? E, assim, vamos olhar números, né? O crescimento vegetativo de Itajaí, ele é 6 vezes maior do que o Brasil, né? Cresce a 2% ao ano. Então, essas pessoas que estão vindo para cá precisam de lugar para morar, né? E a gente quer proporcionar realmente uma moradia de qualidade, numa localização incrível, né? E Itajaí, o ano passado, a FIPZAP ali, a gente estava analisando o relatório da FIPZAP, a cidade de Itajaí foi aqui, se eu não me engano, uma das 4 que mais passou a Balneário Itapema, que apesar também que estão em crescimento, em termos de variação de crescimento. Não em termos de valorização de metro quadrado, mas de variação de crescimento, parece que foi mais de 14%. Ou seja, essa variação impacta muito, até porque Itajaí tem o maior PIB do estado, um dos 25 do Brasil, e é uma cidade
é referência industrial e que também empurra Balneário Camboriú, Itapema e toda a região para esse crescimento sólido, né? E a cidade está se modernizando, está cada vez mais bonito de ver, né? Então, a gente acredita nisso e acredita muito como Itajaí, ela já é, né? Acho que a cidade mais próspera hoje aqui, porque ela é uma cidade completa, né? Ela tem serviços, ela tem hospitais, ela tem as escolas, ela tem uma economia realmente pujante, né? Então, e claro, a gente tem a vantagem ainda de ser vizinho de Balneário Camboriú, né? Sim, que é Então a lindíssima. gente tem, né, toda essa, acho que hoje dentro do estado de Santa Catarina e talvez até a nível Brasil, hoje Itajaí é com certeza uma das melhores apostas hoje em termos de investimento. Seguro. A gente tem percebido muitos clientes vindos de outros estados, coisas que não aconteciam até pouco tempo, né? Buscando imóveis, né, fazendo investimento. Daqui a 2 anos eu quero vir morar em Itajaí, não vou morar em Balneário. Eu também tenho ouvido assim, isso. o pessoal tem comprado imóvel para vir morar aqui pela qualidade de vida, pela proximidade. Às vezes alguém quer um lugar mais tranquilo e até durante a temporada, que cidades turísticas elas têm uma movimentação muito alta e outras pessoas com perfil já moram em Balneário Camboriú, enfim. Então eu acho que a nossa região como um todo está bombando e esperamos que se desenvolva cada vez mais. Continue assim, né? Sheila, e a pergunta que não quer calar? Eu sei que é uma pergunta bem clichê, todo mundo deve fazer isso para você, aquela perguntinha que faz assim, como você concilia o trabalho, a diferença do trabalho com a sua vida pessoal? A gente sabe que você tem uma filhinha linda de 8 anos, e tu é uma super mãe, e tem toda essa galera para liderar. Eu sou mãe da Helena, sou mãe de 8 pets. Não, tu não é, então, 8? Tenho 6 gatos e 2 cães de grande porte. Ai, não tem mais nenhum outro bicho, né, por exemplo. Girafa, papagaio, vai saber, né? Tem uma colmeia de abelha também, né? Colmeia de abelha? Eu nunca conheci alguém que tivesse esse detalhe. Tem a minha colmeia de abelhas, né? Uma colmeia de manda-saia, que é aquela abelha que não tem ferrão, tem no meu jardim, né? E da mel, desculpa, eu não entendo nada de abelha. Nossa, o mel medicinal, o mel da manda-saia, ele é conhecido como ouro líquido, né? Ele acho que é R$800 o quilo. Claro que eu só tenho, né, para ter em casa. Como minha filha ganhou de aniversário de 5 anos e está lá no jardim. Então a gente tira um pouquinho toda semana, assim, só pela experiência. Os amigos dela vêm lá em casa para ver as abelhas, pegar a abelha na mão, né? Que maravilha! Muito bacana, né? Então, pessoal, atenção! Além de dicas de turismo, arquitetura, marketing, comunicação, relacionamento, ela também está praticamente sendo proprietária de uma loja de produtos naturais. Sou muito conectada com a natureza, né? Então, acho que essa minha relação com a natureza, com o meio que eu estou inserido, né? Com a minha filha, que tem 8 anos, que me rejuvenesce a cada dia. Então, tudo isso acho que me energiza realmente para conseguir entregar, né? Estar presente. Mas você que trabalha com pessoas e que também estuda sobre o comportamento humano, percebe-se, pelo menos eu percebo muito, a diferença comportamental e é até um desafio que eu tenho estudado bastante de lidar com as diferenças de gerações. Tem falado muito dessa questão de Z, de Y, de M, de Millennium, de Baby Boomer, etc. Existe sim, claramente, porque por conta dessa revolução que o mundo tem passado em termos de tecnologia. Hoje em dia, na minha época, eu tinha que ficar esperando o ônibus 2 horas para chegar. Hoje você tem o Uber, né, o táxi. Hoje você já tem muito mais facilidades. Isso impacta na cabeça que está cada vez mais dependente da tecnologia. E é isso que a gente sempre ressalta aqui. É fantástico, você tem que saber, a gente está sempre incorporando IA, inteligência artificial, para passar soluções para os nossos clientes. Só que você entender o que é melhor para o cliente é uma coisa, ser refém é outra. Como que tu percebe a diferença entre, só em duas, essa faixa da Z e dos 30 para cima?
é uma comunidade, é um grupo de consumidores que precisa ser olhado com atenção, porque Exato. eles vão comprar o nosso E produto. não criticado, mas ser entendido. Entendido, e eles vão comprar, e a gente tem que entender que talvez o prédio que a gente fez há 10 anos atrás, hoje não é mais adequado para esse público. Vou usar um exemplo, né? É isso que eu ia te perguntar. Em termos de área de lazer, de características. E não só de área de lazer, o próprio apartamento. Vamos olhar as características de um apartamento padrão. Uma área de cozinha enorme, com uma bancada, com um monte de equipamentos. Esse público não cozinha em casa, não cozinha. Ele vai pedir um iFood, ele vai comer fora. Precisa de uma cozinha gigante com todos os tipos de equipamentos ali, fogão, lava-louça, geladeira. Talvez não. E o que precisa? O que eles estão... O que de fato ele quer? Talvez uma área que ele consiga montar, sei lá, um estúdio, um espaço para um podcast, né? Então, tem espaços mais dinâmicos dentro do apartamento para que ele possa ali adaptar o seu uso. Então, o exemplo da cozinha, que sempre foi o centro do imóvel, o encontro das famílias ali na cozinha, é o ambiente, né? Mas era um ambiente, assim, que ele era o core, né, do apartamento. Antigamente, nas nossas casas, na avó, não era na cozinha que a gente se reunia. É um ambiente que cada vez menos está sendo utilizado nessa nova geração, né? Então, lavanderia, área de serviço, precisa de uma área de serviço enorme, às vezes. Mas uma comunitária, às vezes... Então, são e eles mesmos falam, né? Meu Deus, eu vou desperdiçar? Para que eu vou desperdiçar? A gente tem uma jornalista aqui que ela não vai desperdiçar as árvores, o mundo. Bianca, se estiver me escutando, mas que é bem... E é legal, isso também é uma lição para nós, né? Então, assim, a gente tem que ser inteligente, né, e olhar essa nova geração e aprender com eles e desenvolver realmente uma comunicação, um produto aderente às necessidades deles, né? Isso, né? E até chega uma questão muito interessante que a Lari colocou, né? Você já atua no mercado de luxo há muito tempo, né? E tem essas outras áreas. Queria entender, assim, qual que é a estratégia para cada público? Como é que vende um imóvel de luxo? Como é que vende um imóvel econômico? No marketing também tem isso, né? Você tem que pensar em cada público, né? Você já falou um pouco, mas assim, explicar um pouquinho, tipo, como é que são essas estratégias, né? Se tem alguma coisa diferente que vocês utilizam para cada tipo de cliente. Até porque o público de alto padrão, ele chega num lugar, ele já identifica a marca do puxador. Exato. Ele reconhece o que gera valor. A Lari falou no início, como é que eu digo que aquela porta é X? Exatamente. Acho que o nosso papel ali na Lotiza é gerar valor ao produto, né? A gente não se posiciona como uma consultora que vende metro quadrado, né? Nenhuma peça nossa a gente está falando que o metro quadrado é X, Y ou Z, né? A gente procura entregar uma experiência completa, assim, seja para o nosso cliente final, seja para o nosso cliente corretor, né? Eu particularmente acredito que a experiência que a gente vai entregar para o alto padrão e para um produto de um ticket médio deve ser a mesma, né? Eu acho que a gente tem que surpreender e estar ali por completo, né? Entregando então não é colocar um boné para trás e não, chegar... Eu acho que não. Inclusive, eu acho que a experiência de quem está comprando seu primeiro imóvel, isso eu venho aprendendo agora muito aqui na Lotiza, né? Porque antes eu atuava muito numa consultora que vendia o terceiro, quarto imóvel, do segundo ou terceira moradia, né? Do cliente. Então, quando você está vendendo o primeiro imóvel, eu acho que a questão emocional ela é muito mais presente. E ela é muito mais realizadora para quem está do lado de cá também. Então, nós entregamos no ano passado um empreendimento aqui no São João, que foi o Garden, que é um apartamento, um valor médio aí de 650, 700 mil reais, primeira moradia. A alegria daquelas pessoas recebendo seu primeiro imóvel, que elas juntaram dinheiro, às vezes a vida inteira ou da família inteira, para conseguir conquistar, é algo assim, eu até me arrepio. Eu imagino, é incrível, é realmente. Então eu acredito que a experiência que a gente vai entregar para esse consumidor, ela tem que ser tão rica quanto a experiência que a gente entrega para o alto padrão. E o que varia aí
os elementos que a gente... Claro que daí, como eu tenho um produto do ticket mais baixo, meu material ele é um pouco mais simples, né? Lógico. Mas eu acho que o atendimento... Mas não é por ser mais simples que vai ser de menos qualidade, né? Ele né? tem uma marca menos conhecida. O cuidado que a gente tem com a pessoa que está ali do outro lado da mesa tem que ser, E tem tem que ser o coisas mesmo. assim, isso funciona mais com esse tipo de cliente, ou isso funciona mais com aquele. Até pela emoção que tu falou, né? É, Talvez o que vai comprar um terceiro ou quarto imóvel, ele tem conquistar de outra forma. tem que entender mais a pelo mercado, né? A compra do produto de luxo, de alto luxo, ela tem que ser emocional, né? Porque... Do luxo. Exato. O produto de luxo é uma compra emocional. É quando a emoção ela ultrapassa a razão. Mas isso não é o investidor, né? O investidor Não, já é mais analítico. Né? O nosso foco é o consumidor final. É quem realmente vai entendi. olhar para essa parede toda revestida aqui e vai entender, nossa, isso aqui vale mais, né? Vai olhar para a porta, entender que a gente está entregando uma porta da Prada, por exemplo, que é hoje a melhor porta que a gente tem no mercado, e vai reconhecer o valor desse produto. Ele vai olhar para uma esquadria da Chuco e vai dizer, não, realmente aqui teve uma preocupação em entregar a melhor esquadria, uma esquadria alemã que tenha melhor isolamento térmico e acústico, né? E ele vai reconhecer esse valor, né? Então, essa é, acho que a principal diferença entre um produto de luxo, porque o consumidor, ele sabe, né, do que ele está comprando. Então, e ele precisa ter, a gente precisa trabalhar essa conexão emocional dele com a marca, com o produto, fazê-lo se sentir vivendo dentro daquele espaço. Quando a gente atende um cliente e geralmente a esposa ela já começa a materializar o projeto de interiores, mesmo é a que mulher que define a venda mesmo? Quase que na totalidade, né? E ela já começa a imaginar como que vai ser o projeto da suíte dela, o banheiro dela. É uma questão de tempo para o negócio acontecer, né? No produto de uma faixa mais econômica, essa tomada de decisão é mais rápida, né? Ela, às vezes é a oportunidade juntada com a necessidade do cliente. Então, a gente tem o cuidado também, mas é uma experiência diferente, né? Que o cliente tem ali no momento dele, da tomada de decisão. Porque também depende do dinheiro que ele tem no bolso. Se ele tem dinheiro se ele disponível... tem o dinheiro e a gente está dando a condição para ele comprar, às vezes ele não vai dar tá tanta fazendo importância. A mulher feliz, gente. Às vezes esse cliente ele não vai estar dando tanta importância no detalhe do banheiro, porque às vezes é aquilo que ele consegue comprar. Ele está olhando ali se vai caber a família dele, né? Se aquela metragem atende e se principalmente se cabe no bolso dele, se a condição que a gente está oferecendo viabiliza para ele realizar o sonho da casa própria. Né? Mas as pessoas estão cada vez mais conectadas ou não? Porque com essa globalização, até apartamentos com ticket de médio padrão, as pessoas têm se desenvolvido e evoluído e começam a entender mais a diferença entre um produto de qualidade ou não, né? Tanto que as pesquisas estão mostrando que muitas pessoas não compram imóvel por causa da falta de confiança com a construtora. Então, existe também uma educação, as pessoas estão começando a ficar mais antenadas. Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda então, bem. Acho que isso é bom para quem tá num bom caminho, tem realmente uma entrega, tem uma credibilidade, construiu uma credibilidade no mercado, né? Então, o cliente, obviamente, ele vai analisar o que essa consultora já entregou, né? Realmente eu posso estar... E aí, mais posso ainda, quem compra o seu primeiro imóvel, posso estar caindo numa furada. A gente tem inúmeros exemplos no Brasil que as pessoas investiram todo o seu dinheiro numa consultora, num produto e nunca receberam. Não foi entregue. Né? Acho que esse ponto da credibilidade, para quem vai comprar o seu primeiro imóvel, né? E o investimento também, uma segurança, né? A segurança ele está deixando o teu ativo dentro do imóvel. E para essa faixa de renda menor, às vezes é a vida da pessoa. É vital, Enquanto quem está comprando o terceiro, quarto imóvel, claro que ele vai lá discutir, não vai ter perdas, mas talvez não faça tanta diferença, né? Estão gostando do episódio? Eu espero que sim, então não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de todos os episódios do podcast. Os vídeos foi a nossa equipe lá que trouxe 2 videozinhos para tu analisar, né? Que eu não sei o que é e a gente vai... imagens. Tá. Tipo... Não.
know which one came first. Quem veio antes, o ovo ou o FedEx? Então, e o FedEx, né? Já tem um nome assim. O mundo inteiro está se reinventando, apesar de não ser uma propaganda nova, mas existem comunicações que às vezes são propositais, que elas te impactam muito. Né? Exatamente. O que tu acha? Isso daí não, acho que não daria pro mercado de luxo, né? Sheila, quem veio antes, o ovo ou a galinha? Mas que sacada, né? Acho que muito adequado para o que se propõe, né? Uhum. Então, uma provocação que acho que funcionou muito bem para a marca, né? Ah, eu precisei falar galinha. Eu acho que também, ela tá toda feliz ali. Viajei de primeira classe. Mas eu acho que também hoje em dia tem aquela coisa do viral, né? Então tem muita marca que busca essa coisa de fazer algo que seja tão criativo quanto viralizar, né? Mas é uma questão, acho que, de posicionamento de marca, né? Nem para todas as marcas isso funciona. Né? Por isso, tão importante que a gente fala entender bem a persona, entender bem quem é o público que está lidando. E no caso de vocês, é mais delicado ainda porque você lida com diversos públicos. Apesar de todos terem o mesmo objetivo, são comunicações que, em determinados momentos, podem ter diferenciações, né? Aí que tem o desafio, né? Colocar tudo isso no mesmo pacote. Né? E o profissional do marketing é a pessoa que vai fazer essa análise, que vai ajudar. E é tão importante, porque tanto que você pode, né, ajudar a marca ou prejudicá-la, né? Ou dependendo da ideia que foram colocar em prática. Você está sendo gentil, A né? gente tem vários exemplos, né, de posicionamentos que não deram certo, né? Sim, a gente vê várias campanhas. Michele, analise junto com a Sheila. Não, está fazendo alguma coisa? Outra rifa. Rifa. Oi, pessoal. Se está difícil levantar capital para ter o seu próprio negócio, faça um TC Bonerinos. Nossa, das antigas esse, né? Exata. E essa provocação de trazer a realidade de um escritório, porque aqui eles estão sendo todo comportadinho ali, eu não estou ouvindo nada na redação, é porque a gente está com a presença de um cliente. Não é assim normalmente. Não é assim normalmente. Então, trazer um pouquinho desses bastidores, tu acha que funciona ainda? Eu acho que funciona. Não assim, obviamente, mas eu acho que isso humaniza a marca, né? Eu gosto muito de, na medida do possível, fazer vídeos, trazer as pessoas que estão ali trabalhando realmente para criar aquele produto, né? E não só quem está ali na linha de frente na obra, mas quem está ali no financeiro, né? Cuidando das contas, né? Cuidando do dia a dia operacional. Eu acho que isso realmente, além de humanizar a marca, engaja o colaborador. E eu tenho percebido, né, que os colaboradores da Lotiza são muito engajados com a marca, né, de irem nas ações, de vamos dar entrevista, a gente fala, tem um grupo de corrida. Essa que levantou a bandeira, né, da Páscoa, tava tudo não. Ela falou assim, que os colaboradores viram fãs, e a gente faz a mesma Vira coisa. Vira fã também dos clientes, exatamente. Eles têm um grupo de corrida, então os colaboradores são muito engajados, assim. Eu tenho muito orgulho do meu time lá, todos eles estavam presentes na caça aos ovos, todo o meu time ali. Isso é muito legal, né? É muito legal, assim, então... E não é uma obrigação, né? Eles todos eles queriam realmente fazer a diferença ali. E, né, eles têm um grupo de corrida ali, eu não corro, né? Mas eu incentivo muito eles e, né, eles gostam de aparecer, de dar entrevista, de se fazer ser visto, né? Então, e que bacana esse incentivo interno e tal. E eu acho também que esse, talvez não assim, mas mostrar, ou assim também, né? Dependendo da marca, porque pela proposta do antigo Bamerindos, foi muito legal. E eles tinham umas propagandas, até a musiquinha, tu não esquece. Meu pai que trabalhou no Bamerindos e eu lembro as musiquinhas que ficam na cabeça, impregnadas. Chiclete, né? Muito bacana também. E essa questão de você se sentir parte
Você olhar, é que nem acho que a Nivea fez uma propaganda, ou empresas de cosméticos, estão trazendo cada vez mais o ser humano como ele é. Então, essa identificação, como tu falou, humanização, faz a diferença. Eu adoro, né, fazer os nossos engenheiros virarem atores, né? Porque quem está ali no canteiro de obra tem uma certa resistência, né? Então eu tenho um quadro, né, que eu faço uma vez por mês, o acompanhamento de obra. Eu apresento junto com o engenheiro. Aí Legal. e aí eu falo, você está preparado, né? Deixa que eu conduzo, né? E aí no fim eles saem, eles ficam todos orgulhosos depois de se ver em Não vídeo, para de falar. não param de falar, Que legal. né? E isso não, né? Eu falo do público da obra porque geralmente existe uma resistência, né? Mas no escritório também, a gente vai fazer um vídeo, vai fazer uma coisa, não, vem participar daí, o pessoal tudo arrumado, produzido, porque quer fazer bonito também, Quer fazer né? bonito. Ou seja, isso é muito legal, porque então, estamos aqui e até o nosso. Eu sempre falo, pessoal, tudo nos representa. E nos representa e reflete o carinho que a gente tem para receber as pessoas que estão aqui. Como isso é um reflexo não meu ou da Maikele, mas como a gente está aqui preparados para receber. Então, eu acho que o outro também sente essa percepção. Isso é muito legal. Maikele, passe para a próxima. É muito bom. Sacada da Pinho Sol, Muito. da agência Uhum. que arrasa tanto da Pinho Sol. E quem esquece do Garoto da Bombril, que a gente esses dias mostrou para um especialista de marketing, que Inesquecível. ele é inesquecível. Uhum. O Carlos Moreno, se eu não me engano, ator, e ainda tá ali igualzinho, não muda nada. Não envelhece. Não envelhece, né? E E nem ele a propaganda envelhece, né? Ela é Não. tão boa que nem o comercial envelhece, Não. né? Tem algumas marcas que elas conseguem fazer a gente fixar, assim, porque às vezes você não chama nem de desinfetante, você fala, eu vou comprar um pinho só. E ele não é um padrão de beleza que a gente costuma ver numa propaganda, por exemplo, da Lupo. Mas ele é uma pessoa como nós. Icônico, né? E icônico, mas isso Mas por isso que ele identificou. conectou, né? Porque Conectou. ele é uma pessoa como nós, ele conectou com o consumidor, né? Acho que esse é o cuidado que a marca tem que ter, né? Na hora que ela se posiciona, ela está conectada com o seu consumidor, né? Nem às vezes, principalmente no mercado de luxo, assim, existe uma preocupação de você também não inibir, né, a pessoa a acessar a Mas marca, tu não acha né? que se desse tipo, vamos arrasar e sair fora da caixa e viralizar, iria, né? Aí agora tem que entender o impacto comercial. Mas vamos usar um caso recente, né? Que foi um reposicionamento de marca que, na minha opinião, não funcionou. Que foi o caso da Jaguar. A Jaguar, sim, a Jaguar ela posicionava, não assim, funcionou. né? Ela era posicionada, mas teve um motivo, né? Uhum. Eles estavam buscando atingir uma outra geração. Sim. Que não está, só que o consumidor Jaguar, que era um consumidor mais conservador, eu ouvi um. Deixou de comprar? Deixou de comprar. Eu ouvi um empresário falando num podcast que ele era consumidor, assim, adorava a marca. Na semana seguinte, ele tinha 2 Jaguar, ele vendeu os 2 carros. Ele disse: eu não vou associar a minha imagem a esse posicionamento de marca, né? Então, tem que ter um cuidado. Claro que não sei se se eles atingiram ali o objetivo. Não, e você não foi a primeira entrevistada que falou a mesma, deu o mesmo exemplo. E eu era fã, eu gostava muito dos carros. Agora, assim, eu acho que eles foram ousados demais. E a questão disso, tu está dando um exemplo de como o departamento de marketing impacta no faturamento em torno de uma empresa. Totalmente. Olha o que uma campanha provocou dentro de uma empresa. E aquilo que a gente falou antes também, a importância de entender o desejo daquele consumidor, do teu público. O Ah, não, perfil. eu quero atingir esse público X. Mas como? Sem desmerecer Análise. o outro, né? Porque Será tem que conviver. essa geração que eles buscaram atender com esse posicionamento de marca vai sustentar a receita que a empresa precisa, né? Então, usar o caso, né, do meio que eu atuo, né, construção civil ali, a gente tem
eu tenho que direcionar o marketing para o produto que eu preciso vender no momento, né? Então, eu tenho um VGV X dentro daquele produto, eu preciso direcionar meus esforços para ações dentro daquele produto, né? E aí, para que as pessoas entendam a responsabilidade, tu tem um valor X, é tua responsabilidade de fazer com que aquilo se desenvolva. Sim, exatamente. Então, né, converta em negócios, né? exato, e às vezes quando alguém te oferece uma proposta e tu diz não, pensando, não quis, não é assim, não tem nada a ver com você, mas naquele momento, para sua proposta, não, não tinha relação, não é nada pessoal, mas... Tem uma conta, né? Tem um número ali que precisa ser alcançado. E já teve, tipo, alguma ideia que tu achou, nossa, isso aqui super vai funcionar, mas aí a pessoa disse, não, o chefe, digamos assim, não, eu acho que não vai Isso combinar. acontece o tempo inteiro, né? Eu sou muito persuasiva, né? Isso várias pessoas já me falaram, né? Eu também eu tento embasar muito o que eu acredito, né? Pessoal, além de tudo, se vocês quiserem convencer o seu chefe... Então, assim, eu vou muito preparada quando eu quero defender uma ideia, né? E também. muito, de novo, né? Baseada em dados e números, né? Então, eu tento sempre defender alguma situação, assim, pautada em algum resultado em métricas, né? Ou objetivando algum resultado, né? Então, o meu trabalho sempre foi baseado em metas, né? Então, é algo que está no sangue já. Então, sempre tento buscar, vamos fazer essa ação para buscar esse resultado, vai ser assim, o investimento vai ser tanto. O retorno tanto e assim. A gente está realizando agora, nesse período, inclusive, a primeira pesquisa de satisfação com os nossos clientes, né? Para avaliar não o produto, e sim a experiência do cliente como um todo, né? Então, para que a partir disso eu tenha indicadores possa realmente reforçar minhas ações de relacionamento com esse cliente, minhas ações de comunicação, de marketing, de forma a agradar cada vez mais e buscar mais fãs, né, da minha marca, né? Mas eu preciso de dados. Os dados que eu tenho são dados de atendimento, que é diferente de um dado de satisfação global com a marca. Saber se a minha marca, se alguém perguntar, você indica a Lotiza, se você vai indicar de fato, né? Então começar a ter um indicador de sucesso do cliente, de até para entender, né? A gente só consegue melhorar, nós aqui também, qualquer empresa, se ela entender, porque eu estou fazendo um serviço para vocês, então eu preciso entender se está adequado, senão eu não sou a dona da razão, né? E cruzar todas essas informações, né? Então você vai me entregar um relatório, né, de posicionamento da marca, eu vou cruzar com os dados que eu vou colher dos meus clientes, né? Eu tenho dados de atendimento e aí assim a gente consegue desenhar e ter algo muito consistente. Né? Sim, e o mais próximo possível da satisfação mesmo, de fato. Mas essa questão de pesquisa foi muito engraçada, que uma vez eu tive a oportunidade de gerenciar um resort, foi um aprendizado que não era a minha área, então a minha área sempre foi comunicação, e o que aconteceu? Havia uma necessidade de criar uma identidade do zero, que é algo bem complicado, e porque uma outra empresa adquiriu aquele empreendimento, estava dificultoso de trazer pessoas, a ocupação ela era boa, mas não tinha atingido a média. E aí a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa, quando perguntava onde você ouviu falar da empresa tal, todo mundo falava tudo menos na revista e no jornal. E eu era a assessoria de imprensa, eu me demiti. Não é possível. Falei, não, então... Aí eu comecei a ler sobre e entender mais, mas eu precisava fazer com que a diretoria entendesse a importância por si só. E, de fato, isso aconteceu. 2 meses depois, caiu. Aí eu comecei a entender que isso fica no subliminar. A pessoa olha, entende que tem uma presença de marca, ou na internet, ou através da nossa área na publicidade, ou lendo algo, passou numa revista e viu, deu uma matéria, mas não fica como referência. Ela sempre vai referenciar algo,
Mas aí onde comecei a me aperfeiçoar nessa área de dados, porque aí você tem que trazer justificativas que comprovem isso, né? Para o cliente, porque ele não adivinha, a primeira coisa que ele vai falar, tá, para que eu estou investindo em assessoria de imprensa se na Porque eu vou pesquisa... mensurar o resultado disso, né? Exatamente, então tem que comprovar que é algo subliminar. Então, para entender como dados são importantes, acredito em qualquer área, com certeza, mas na nossa área, muito. Não é só coisas bonitinhas, é muito dado, muita análise técnica. E aí, a próxima... A Hortifruti fez uma série... Muito bom. Chuchurek, eles fizeram o quê? Batatas do Caribe. Eles fizeram uma série usando as frutas como Muito personagens. criativo, né? E, de certa forma, principalmente para o público infantil, ou para o público que, na época que ela lançou essa série, curtia esse tipo de filme, etc., se interessasse para comer o que é mais difícil de fazer a pessoa comer é o chuchu. Quem gosta de chuchu aqui? Ah, não, Estefânia, meu Deus do céu. Muito criativo. Porque chuchu é algo que tem gosto de chuchu. Você tem que dar uma boa temperada ali, nada contra o chuchu. Mas isso que é o legal da nossa área, né? Porque Foi super criativo. claro, Chuchu, não tem limites, né? Assim, não tem limites para a gente criar, né? E isso traz um dinamismo, né, para o dia a dia, que às vezes de uma conversa, eu fico imaginando de onde saiu essa ideia. O momento que eles estavam ali, né? Uma mesa de bar, você pode. Fazer o chuchu. Vamos fazer Tá um tomando chuchu, na 10ª cerveja. o chuchu Shrek, né? Porque eu quero conectar ali com aquela criança que não gosta do chuchu, mas E isso vai aqui além, porque se tu perceber, o Shrek, quem que ele é? Ele é o ogro, mas no final, ele é o grande herói. E é o nosso chuchu. O chuchu é o grande vilão da criançada, mas em termos até de uma dieta alimentar, eu não estou falando nutricional, ele é extremamente importante dentro desse processo, né? onde a natureza é estrela, né? Olha que legal. Onde a natureza é estrela, é mesmo, e o chuchu é o Shrek. Muito boa essa cara. O Michael vai ali para... Tá. Se essa cadeira tivesse cabelo, se essa TV tivesse cabelo, se esse microfone tivesse cabelo, se esse lustre tivesse cabelo, se esses patinhos tivessem cabelo, se esse secador tivesse cabelo, e se eu tivesse cabelo, eu usaria meu próprio. Cabelo, sabe que Neutrox funciona. Parece bem, Neutrox. O mais legal aí é que, assim, não existia uma superprodução. Não. Inteligente. Isso aí foi tudo uma simples produção. A música, que música é algo também que, se bem feita, ela Fixa, consegue né? fixar. Com certeza eu vou ficar com essa música na cabeça agora. Eu Tão usaria simples meu que ela é, né? E a gente sabe que o teu tempo é complicado e que a gente teve a honra de te receber aqui, de você ceder o nosso grande presente, ceder teu tempo aqui para o nosso programa e compartilhar aí a comunicação, informações super valiosas com as pessoas. Muito obrigada. Eu quero te dar aqui uma simples lembrancinha da Rotas e agradecer toda a contribuição que você faz para a sociedade, que é muito importante para todos nós. Muito obrigada, eu que agradeço demais, assim, fiquei muito honrada mesmo com o convite, adoro compartilhar experiências, né, eu acho que enriquece a todos, né, acho que essa troca aí é muito, muito valiosa. Fiquei realmente muito, muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada aí pelo presente. Vou abrir já. Né? Muito obrigada. Mais um Buzz encerrando e até a próxima, pessoal.